o Pedro não quer sair do Flamengo neste momento, que sim, ele quer jogar mais minutos. O Pedro, na minha opinião, é o melhor 9 do Brasil, assim. O Pedro, em primeiro lugar, eu não imagino que ele queira sair do Flamengo. Só se estiver acontecendo algo nos bastidores que ninguém sabe. Rapaziada, e o Pedro que do nada pode estar de saída do Flamengo. Então vamos dar uma olhada nisso, ver o que a mídia tá falando e ver também porque já estão dizendo que tem um atacante da Juventus na mira do Mengão. Então vamos entender isso aí. O Flamengo estaria disposto a liberar o atacante Pedro. Olha, Corinthians aí, hein? Imagine o Yuri Alberto. Vai ficar sem receber, meu? São 25 milhões de euros a pedida. Quanto? 25 milhões de euros a pedida. Isso aí o Corinthians Olha a arruma, próxima patrocinador. Tá um monte de gente querendo patrocinar lá. Não, mas o Pedro sair do Flamengo pra jogar em outro clube brasileiro, eu não consigo pensar como primeira opção. Claro que ele vai querer ir pra Europa, se for o caso, mas será que o Pedro quer sair? Mas outra pergunta, ele tem mercado pra Europa? Tem Corinthians. Ô, Pedro, É o time europeu, o Corinthians. Ele pode ir pro Al-Hilal, que é europeu, segundo o Capelanes, é? Aí, ó. No Al-Hilal ele joga. Eu tenho uma sugestão boa aqui, 25 milhões de euros, hoje daria na cotação 25 vezes 6. Me ajuda aí, vai. 150. 150 pau, Bom dia, Capela. certo? Eu vou te falar uma coisa. Se eu sou o Palmeiras, eu vou com força no Pedro e contrato Já leva tiro ele hoje. do Flamengo. Mas já não tem o Vitor Roque. Já tentou e não conseguiu. Acabou de pagar Já 20 tentou e não milhões do conseguiu. Vitor Roque. Mas 25 Não, milhões. e olha só, quanto já ganhou o Palmeiras nesse Mundial Pagou aí? 150 lá, sei lá quanto pagou no Paulinho e pagou no Vitor Roque. Só o que arrecadou agora com a Copa do Mundo de Clubes, contrata o Pedro, irmão. Põe o Vitor Roque nas pontas uma vez que o Estevão vai embora. Olha isso. Estaria o Flamengo tendo essa disputa? E o Flamengo liberaria pro Palmeiras o Pedro? Mas não tem essa, O Flamengo estaria, tchau. por que o Flamengo estaria liberando o Pedro? Qual o problema? Por quê? Não vai ser um problema clínico. Não, o Felipe não gosta de colocar ele, o estilo dele de Mas jogar. quem falou que o Felipe vai ficar no Flamengo? Vai pra onde? Então eu não sei. Informação. Ulisses, Olha a carinha os caras dele, ó. falaram pela notícia de que tá buscando um atleta com mais mobilidade ali na frente. Isso. O Pedro, na minha opinião, é o melhor 9 do Brasil, assim. O melhor é ele se lesionou, tá voltando de lesão, demora, o doutor sabe mais que ninguém, demora. E o Pedro, desculpa, eu acho que ele não iria pro Corinthians, que é um salto, o cara tá no patamar da carreira que pro Corinthians ele ia cair, né, Ronaldo? Que isso? Não, é Flamengo, Corinthians. Mas, aqui, gente, né? Pô. eu acho que o Pedro, em primeiro lugar, depois de uma lesão tão longa, eu não imagino que ele queira sair do Flamengo. Alguma coisa, só se estiver acontecendo algo nos bastidores que ninguém sabe. Mas e aí, será que com a saída, se o Pedro vier a sair do Flamengo, será que ele pode pintar no Palmeiras? Eu acho bem difícil, principalmente porque o Palmeiras acabou de contratar o Vitor Roque. Acabou não, tem um tempinho já, né? Mas contratou o Vitor Roque pra posição. Então eu acho bem difícil contratar outra pessoa. E também tem o Corinthians, né? Como disseram aí. Mas o Corinthians eu acho mais difícil, né, cara? O Corinthians sai daí. Então é isso, né, cara? Será que Pedro tem mercado pra Europa? Aí eu não sei, né? Só vendo pra saber. A informação que eu tenho é que o Pedro não quer sair do Flamengo neste momento, que sim, ele quer jogar mais minutos. O Boto falando demais, dando muita entrevista para falar de coisas que jogam contra o Flamengo, como por exemplo, quando ele deu entrevista à Gazeta dello Sport. Aliás, o Boto querendo dar muitas entrevistas para veículos estrangeiros, que não sei se ele está querendo se promover fora do país. Mas enfim, ele deu uma entrevista na Gazeta dello Sport e aí perguntando, se você tivesse que contratar um jogador do Juventus, quem seria? E aí ele disse o Vlahovic, que é um atacante da mesma posição do Pedro, o Vlahovic que hoje é reserva da Juventus, né? Perdeu a vaga para o Kolo Muani, que chegou no início do ano de 2025. Então assim, e aí você, logicamente você vê muito claramente que esse nome do Vlahovic não foi soltado de qualquer jeito. Não foi uma coincidência. Depois até o Boto, no ambiente dos treinos do Flamengo nos Estados Unidos, ele disse, quiseram criar uma coisa em cima de um nome. Eu disse o primeiro nome que veio à mente. Mas aí se foi um nome que veio na cabeça também, os fatores, os astros se alinharam, né, cara? Porque o Vlahovic acabou de virar reserva pro Kolo Muani que joga muita bola, né, cara? Então eu acredito que o Vlahovic vai comer banco e, né, o Boto mete essa Vlahovic, cara. Foi muita infelicidade ou tem alguma coisa por trás, cara. Então diz aí se você acha que realmente foi uma infelicidade, se ele só falou o nome que veio na cabeça ou se ele falou o Vlahovic já querendo trazer o cara, tentar trazer o cara pro Flamengo, porque não é de hoje não, cara. Tem um tempinho já que eu tô vendo esse assunto aí, Vlahovic, Juventus, Flamengo, e agora veio à tona. Dessa,
Um cara que trabalha, um dirigente profissional, um dirigente que conhece de como funciona o mercado do futebol e como funciona a repercussão do futebol, soltar uma dessa do atacante, o nome de um atacante que seria, no caso, concorrente de um dos principais nomes do time que você tá, de um jogador que tá voltando de lesão. Então, assim, pra mim, o Boto, que já tinha cedido ao que queria o staff do Gerson em baixar a multa. E baixou para 25 milhões de euros, algo próximo do que o Zenit já tinha oferecido, né? O Zenit tinha oferecido lá atrás 18, 19, com possíveis gatilhos que chegariam a 23, 24, e aí a multa foi para 25. E aí, mesmo ele dizendo que o Flamengo não quer negociar ninguém, ele tá perdendo um titular absoluto e tá perdendo o que para mim é o melhor jogador do time nos últimos 18 meses, 1 ano e meio, 2 anos, que é o Gerson. Se a gente considerar tudo, né? O Pedro era o melhor do Flamengo até se machucar, mas se você considerar tudo, se você considerar de 2024 para cá, o melhor jogador do Flamengo no total para mim, no geral para mim, é o Gerson. E ele tá perdendo porque ele aceitou botar uma multa de 25 milhões e ele tá saindo logo depois, 2 meses depois do jogador aceitar assinar o contrato. Então, renovar o contrato. Então tá muito claro aí para mim que o Boto tá falando demais. Tá falando muito mais do que deveria. E ao falar demais, ele tá dando cartaz para coisas que podem, ainda mais dentro do ambiente de Flamengo, que podem servir como armadilha para ele próprio Boto. Então, esse é o primeiro ponto. E questão do Pedro, questão do Gerson, a única questão que eu tô pensando, cara, é que o Flamengo tá ficando aí meio complicado, né, cara? Não que o Pedro esteja na melhor fase do mundo, o melhor jogador do Flamengo atualmente. Não, mas se ele pegar pra jogar o que ele tava jogando antes da lesão, cara, é descomunal. O Gerson viu que ele fez lá aquele golaço contra o Bayern? Então, e fora o golaço também, o cara orquestra o meio do Flamengo, mano. O cara é a cabeça pensante, o coringa ali do Flamengo tá de saída. Pensa só, o Pedro também de saída, cara, pelo menos trouxe o Jorginho que tá jogando muita bola, né, cara? Mas o Flamengo tá tirando peças aí muito importantes. Não, como eu disse, não que o Pedro esteja na melhor fase do mundo, mas o Pedro voltando a jogar o que tava jogando naquela época é muita coisa, cara. Eu sei, o Felipe Luiz joga um pouco diferente. O Felipe Luiz joga um pouco mais com jogadores de velocidade, não tem jogado tanto com 9 de origem, né, cara? Tem usado o Bruno Henrique, tem usado até o Juninho ali mais pelas pontas, mas vamos ver, né, cara? Porque o próprio Felipe Luiz falou em entrevista uma época atrás que o Flamengo tem que se adaptar ao jogador, cara. Então vamos entender melhor o que ele vai fazer com o Pedro, né, cara? Que não tá em boa fase, mas se pegar pra jogar um pouco do que ele tava jogando, já, mano, fica o 9, melhor 9 do Brasil de novo disparado. Se já não é. A diretoria do Flamengo quer vender Pedro. Vamos falar aqui um pouco sobre essa situação. Eu sou o Brown e você me segue Tem Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Essa informação ela foi dada pelo UOL, né, na publicação aí do Mauro César Pereira, de que a diretoria do Flamengo ela tem a intenção de vender Pedro. Né, que ela coloca, portanto, o Pedro numa vitrine. Ligando os pontos, né, Pedro é um jogador com um dos maiores salários do Flamengo, um atleta que, né, não vem se recuperando, né, tão rapidamente assim em aspectos técnicos, né, de intensidade e resultado, né, entrega dentro do campo da sua lesão no joelho. Não sei até que ponto essa lesão pode tê-lo prejudicado bastante e que não vem se adequando ao modelo de jogo, né, mais intenso, num ritmo mais acelerado do técnico Felipe Luiz. Pedro, por exemplo, no último jogo entre Flamengo e Bayern de Munique, uma partida de alta intensidade, sequer entrou em campo. A gente sabe da qualidade técnica do Pedro, um centroavante muito elegante, né, cara? Tem uma parede boa, domínio, né? Tem classe, tem boa finalização, ambidestro, até finalização de peito o cara tem especialidade. Então, assim, refino técnico, a gente sabe que ele tem de sobra. Mas ele não vem se encaixando num Flamengo, né, cara, que vem priorizando fazer caixa para voltar a investir firme no futebol nas próximas janelas.
De fato, né, o Felipe Luiz, desde que chegou, ele não vem utilizando, né, esse 9 mais fixo. Ele vem utilizando jogadores ali, né, com mais mobilidade. Vez ou outro, o Bruno Henrique jogando ali como um falso 9, o Juninho, né, um ponta, né, fazendo essa função. Pedro pode estar perdendo espaço e eu te pergunto, seria um erro do Flamengo vendê-lo? Chegasse uma oferta boa, né, tem que vender mesmo? Qual é a sua opinião sobre isso? Comenta aí. E como o Braulio falou, cara, é meio complicado, né, cara? Porque essa questão, vender ou não vender, porque a gente tá aqui, a gente não sabe o que tá acontecendo lá, né, cara? Não sabe como que as coisas estão andando lá. Porque pensa o Pedro sabendo que estão querendo vender o cara, mano. É meio complicado, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que não vale a pena vender o Pedro. Depende muito do valor também, né, cara? Porque é um jogador muito importante que, como deu pra ver há pouco tempo atrás, como o VSR falou, era o melhor jogador do Flamengo, cara. Depois da lesão, caiu de rendimento? Caiu. Mas é normal, né, cara? Normal não é se ele não voltar, né, cara? Aí, mas até o exato momento, até agora, é normal ele dar aquela queda e vamos ver como que ele vai se recuperar caso ele fique no Flamengo. Então eu acredito que não venderia, né, cara? Eu não venderia, mas eu tô aqui e não entendo nada de gestão de clube, né, cara? Quem entende é o Boto. Eu espero. Então, vamos ver aí e diz você se venderia ou não o Pedro.